Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ricochete em alvos metálicos. Roda a vinheta aí. Eu tô gravando esse vídeo no dia 14 de setembro e no dia de ontem nós tivemos uma trágica notícia de um atirador que se acidentou enquanto disparava em um alvo metálico e acabou vindo a óbito, uma ocorrência raríssima, tão rara que eu acho que vai ser objeto de estudo no mundo inteiro. Acho que todo mundo que trabalha com balística está interessado em saber o que aconteceu ali de verdade, até para poder prevenir eventos futuros. Ricochetes com alvos metálicos não são coisas incomuns, eu já presenciei algumas centenas, literalmente, mas é sempre um fragmento muito pequeno que não tem momento linear suficiente para causar nenhum tipo de dano grave. A gente sempre, às vezes, se arranha, às vezes se corta um pouquinho, às vezes até chega a penetrar um pouquinho na pele, 1 centímetro, 2 centímetros, um pequeno fragmento, mas sempre é uma ocorrência, vamos dizer assim, inofensiva. O maior risco de um fragmento desse seria na região do rosto, sem o óculos de proteção. Por isso que é importante você estar sempre utilizando óculos de proteção em ambiente distante de tiro. Mas aconteceu essa fatalidade, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Nesse vídeo, que vai ser um vídeo longo, eu já peço desculpa para vocês, façam um lanchinho aí para poder assistir. Nós vamos falar da parte teórica e nós vamos falar da parte prática. Mas antes de mais nada, eu quero registrar aqui as minhas condolências à família. Essa é uma fatalidade que jamais deveria ter acontecido e que foi uma somatória de fatores tão improváveis que eu acho que é um dos pouquíssimos casos no mundo registrados de um acidente tão grave envolvendo um ricochete vindo de alvo metálico. Mas sem mais delongas, vamos entender o que acontece na teoria quando há um disparo de arma de fogo em um alvo metálico. Então vamos lá, aqui a gente tem o desenho de um alvo metálico, vamos supor que o projeto esteja vindo nessa direção aqui. Ao impactar no alvo, o que você vai ter é um momento assim, onde o projeto se aquece bastante, muita energia é dissipada na forma de calor aqui, e aí fragmentos são lançados 360 graus em direção ao alvo. Se o alvo for bem preparado, uma maior parte desses fragmentos vai ser direcionado para baixo, tá? Então o chão recebe a maior parte desses fragmentos, aqui o projeto chega a fundir, e muitos desses fragmentos eles são inicialmente chumbo líquido e depois eles são solidificados ao longo da trajetória deles. Por isso que volta muito em direção ao alvo, sempre no plano da folha. Raramente há um evento de voltar na direção do atirador. Agora vamos ver o alvo em perfil, tá? Esse mesmo alvo agora está virado aqui e a gente tem o projétil chegando. Tá? Se o alvo for perfeitamente liso, esse desenho não está perfeitamente liso, mas se o alvo for perfeitamente liso, o que vai acontecer é que o projeto vai chegar e aí, ao encontrar com o alvo, ele vai sofrer o aquecimento, vai começar a dispersar as partículas em todas as direções aqui em volta do plano do alvo. Tá? E depois vai sobrar uma moedinha aquecida aqui, essa moedinha vai cair pela gravidade mesmo, é uma colisão inelástica, né? Então o projétil perde completamente a velocidade aqui, cai no chão, enquanto todos os fragmentos vão ser lançados no plano do alvo. Por isso que não pode ter nada ao redor do alvo. Esses fragmentos podem até ricochetear em alguma coisa na parede, até ricochetear alguma coisa no para-bala lateral, e aí ser lançado em relação ao atirador. Mas se o ambiente do para-balas for seguro, esses projéteis vão ser direcionados a maior parte para o chão. Tá? Agora vamos ver o que é o ideal. O momento ideal é que esses alvos em perfil eles estejam inclinados, tá? Um ângulo mais ou menos de 30 graus para que o projétil seja defletido. Então assim todos os fragmentos vão ser defletidos para o chão. E se o chão for macio, ele vai absorver esses fragmentos e vai estar tudo bem. Agora vamos analisar o que pode ter acontecido nesse caso, quando a gente tem um alvo que não está ideal. Às vezes o alvo é confeccionado em um aço mole, que conforme vai recebendo disparos, ele vai abaulando, ele vai gerando essas concavidades aqui. E quando você vê um alvo rugoso desse jeito aqui, você deve evitar utilizar, tá? Esse alvo precisa ser jogado fora ou ele precisa ser retificado para que ele fique com a face lisa, com a face reta, tá? Isso é muito importante. Um projétil, quando ele vem em direção a esse abaulamento e ele acerta o abaulamento diretamente aqui, muitos desses fragmentos vão ser direcionados por essa curvatura e podem sim ser lançados na direção do atirador, podendo bater no chão e depois ricochetear para o atirador, ou indo para cima, podendo causar acidentes aí com alguém. Quando o projétil bate numa quina de dois abaulamentos, é ainda pior, porque aqui pedaços grandes podem passar e serem totalmente conduzidos pela curva e voltar em relação ao atirador, tá? Então esse tipo de alvo é um no-go
E muitas vezes o alvo é até confeccionado no aço correto, e aí a culpa é dos atiradores que frequentam o clube, que ficam disparando no alvo a distâncias curtas com calibres grandes. Calibres de fuzil, calibres balote de 12, 5.56, 4.54 Cazoo, são calibres que não devem ser utilizados em alvos metálicos, tá? Senão vai danificar o alvo, vai gerar essa condição insegura aqui, tá? Aqui a gente tem uma outra situação de plate com base, tá? Plate com base também pode causar risco de ricochete, não tão grave quanto esse aqui, mas pode causar também, tá? O projétil vai bater no plate, aqueles fragmentos, microfragmentos vão descer e eles vão ser direcionados aí pelo esse ângulo reto aqui, eles podem ser direcionados mais uma vez em direção ao atirador, até porque aqui geralmente tem pingo de solda, né? Então esse pingo de solda aqui faz uma curvinha que pode causar ricochetes de pequenos fragmentos. Isso aqui é o que a gente mais vê em competição, mas são sempre pequenos fragmentos porque a face do alvo está lisa o suficiente para poder fundir o chumbo. Agora vamos lembrar um pouquinho de física do primeiro ano aqui, que é momento linear, ou quantidade de movimento, que é igual a massa vezes a velocidade. Então é isso aqui que importa quando a gente está falando em choque, quando a gente está falando em penetração de projétil. A gente quer saber a massa desse fragmento e a velocidade que esse fragmento tem. Tá? Aqui a gente já viu que a massa dos fragmentos vão ser muito pequenas e boa parte da velocidade vai ser dispersada na forma de calor, deformando esse projétil aqui. Então esse tipo de ricochete, apesar de acontecer e poder machucar o olho, ele é muito mais tranquilo, menos perigoso. Aqui não, aqui a gente já tem a possibilidade de fragmentos maiores serem retornados e aí você tem mais massa, apesar de ter pouca velocidade, você tem mais massa e aí você pode ter um problema aqui, tá? Agora vamos para o stand de tiro, porque chega de teoria, vamos fazer na prática. Vai atirar em metal? Primeira coisa que você tem que pensar em relação ao tipo de munição. Por questões de segurança, o ideal é usar isso aqui, tá? O que é isso aqui, Thiago? Isso é um projétil de chumbo pintado, é o que a gente usa no esporte, tá? Você pode adquirir várias cores, é o que todo atirador de PSC usa, porque a gente atira muito em alvo de metal e, portanto, a gente quer que não tenha absolutamente nada para voltar pra gente, tá? Mas olha, um núcleo de chumbo pintado. Agora, o que você vai encontrar no mercado mesmo, em munições originais, são as munições jaquetadas. Tá? Tem dois tipos de munição que você vai encontrar no mercado. A treina, ou a chumbo ogival normal, e a NTA. Eu vou desmontar essas duas munições aqui para vocês verem a diferença do projétil. Munição treina, CBC. Isso aqui é um martelo de inércia, tá? Ferramenta adequada para desmontar as munições. E aqui dentro a gente vai ter o projétil e aqui dentro vai ficar a pólvora. Então olha só, projétil, aqui a gente vê o chumbo e a jaqueta. Agora vamos desmontar o NTA, que vocês vão ver uma pequena diferença. A NTA está aqui. Observem que o projétil NTA, ele é totalmente jaquetado, inclusive na parte de trás. Então ele é totalmente coberto. Por quê? Para evitar contaminação por chumbo. O NTA é um projétil feito para... é uma munição feita para minimizar a contaminação do atirador e do ambiente. Por isso que ela é totalmente envolvida em jaqueta de latão. Ao passo que a munição comum, ela vai ter o fundo dela com o chumbo exposto. Tá? Isso aqui vai fazer diferença? Um pouco. Tá? Na hora de acertar um alvo metálico, o projétil NTA, certamente existe um risco maior de fragmentar um pedaço maior de jaqueta, poder voltar no atirador. Mas a gente vai mostrar aqui nesse vídeo que isso é muito mais, depende muito mais do metal que está usando e das condições do ambiente do que do próprio projétil em si. Bom, pessoal, atirar em metal é uma coisa mais comum do mundo. Pra gente do esporte de tiro, no IPSC, em stand de tiro, o seu metal tem que ser adequado para isso. O que é um alvo adequado? Primeiro, ele é de uma chapa de aço extremamente dura. De preferência o AR-500, que vai suportar disparos de calibre bem grande, sem abaular. E outra coisa, ele tem que ser completamente liso. Ele não pode ter nenhum tipo de abaulamento. Você vê que onde os disparos pegam, forma esse perfil radial aqui. Então você tem uma figura radial. Um alvo adequado, o projétil vai bater, vai esmigalhar o chumbo entra em fusão, o tamanho é o calor, o chumbo é um material muito macio e que entra em fusão numa temperatura muito baixa, então ele meio que liquefaz mesmo, vira líquido. E aí ele é dispersado 360 graus em torno do alvo. Se o alvo tiver alguma mobilidade desse tipo aqui, vai ajudar a conduzir todos esses fragmentos para baixo.
Então o que acontece é que o chão recebe a maior parte desses fragmentos, tá? Ele vai ter esse ângulo aqui. Então o disparo acontece, esse ângulo de 30 graus garante que a maior parte vá para o chão. Então olha só, eu estou de frente para o metal, a gente vai fazer um disparo com munição adequada. Munição de ogiva de chumbo puro pintado. É um projétil que a gente usa no esporte. Vamos lá, destaquei. Arma vazia, pista fria, vamos lá. Olha só, deu pra gente observar perfeitamente o padrão, ó. Vai ter que pegar bem de pertinho, tá? Olha só. O que a gente tem são pequenas areiazinhas passando 360 graus ao redor. O restante do papelão, ó. Pequenas ogivas. Isso aqui, pequenas areias. Isso aqui não tem energia suficiente para machucar ninguém. Por isso que é tão importante a gente usar a munição correta, com o alvo correto. Agora a gente vai fazer um outro teste nesse segundo alvo aqui. Ele está um pouco mais balhado, mas não tem problema, seria só pintar. Ele também está lisinho, ele não tem nenhum tipo de abaulamento, isso aqui é só tinta, tá? Então ele está correto, está adequado. Fizemos o mesmo esquema aqui com papelão, só que agora eu vou usar munição jaquetada. E vamos ver se vai mudar esse padrão aqui no nosso papelão. Então a gente vai observar em volta para a gente ver o que vai causar. Munição jaquetada, trem na CBC, está quente. Arma vazia, vamos lá. Olha, a diferença ela é gritante. A gente já consegue perceber, ó. Pensa bem pra cá. Aqui a gente já teve pedaços bem maiores. Aqui a gente já teve, ó, estilhaços maiores. Sem sombra de dúvida maior, o padrão é completamente diferente. Eu vou tirar agora o papelão pra gente ver. Ó, a gente realmente vai ter um padrão diferente. O que é isso aqui que voltou? É uma jaqueta, é um pedaço da jaqueta, muito provavelmente. Por exemplo, um fragmento como esse. Isso é um pedacinho da jaqueta que vai se soltar durante a fragmentação do projétil. E isso aqui tem um pouco mais de massa, isso aqui pode machucar, principalmente porque isso é muito afiado, muito fininho. Então, penetrar na pele é muito difícil acontecer um ricochete que volte para o atirador. É extremamente raro, mas um pedaço desse aqui no pescoço, numa artéria, pode causar um ferimento relativamente grave, pode sangrar, pode machucar. E no olho, principalmente, vai cegar. Então, por isso que é importante você estar sempre de óculos enquanto você está no stand de tiro. Mas vamos lá, vamos mostrar mais uma vez a diferença do padrão de dispersão. Olha só como aqui temos pedaços maiores. Esses pedaços são os pedacinhos de jaqueta. Ao passo que aqui, a gente não tem isso, a gente tem um pozinho, a gente tem uma areinha. O padrão é completamente diferente, né? Olha lá. Areinha versus pedaços maiores. Mas, Thiago, então como é que pode acontecer um acidente? Vamos mostrar aqui que se o alvo for adequado, o risco é praticamente inexistente. Então a gente montou um pequeno anteparo aqui de papel pardo. O único furo que tem aqui são esses grampos aqui, que a gente tentou pregar e aí soltou, aí eu tive que pregar de novo, tá? Ele tá pregado aqui na estrutura de madeira. A gente fez um pequeno buraco aqui, onde eu vou atirar por dentro do buraco para acertar o alvo aqui e a gente vai conseguir ver se vai ter algum tipo de marca aqui no papelão. A distância tá exatamente, ó, 1,5 m, tá? Vamos fazer o teste agora. Primeiro disparo vai ser com munição pintada, tá? Chumbo ogival pintado, que é o tiro ideal, que é a munição ideal para usar em alvo metálico. Vamos lá, pista quente. Okay. Pista fria. Vamos lá. O tiro realmente passou por onde a gente queria, passou aqui por dentro. Nada. Não tem absolutamente nada aqui. Nada relevante, não tem nenhum furo. Vê que a gente está contra a luz, ó. Não tem nenhum furo.
Agora vamos fazer com jaquetada. E eu vou até colocar mais perto. E a gente vai fazer com jaquetada agora. Pode ser que agora com a jaqueta volte alguma coisa, tá? Vamos botar o alvo agora meio metro para frente. Vamos deixar 1 metro. 1 metro de distância. E vamos fazer com munição jaquetada. Eu vou fazer 2 disparos de jaquetada, tá? Fria. Vamos lá. Certinho, passou tudo por aqui. Tá vibrando até agora o metal. Cadê aquela lanterna? Ó. Não. Não é. Não tem nada. Talvez, não sei se isso aqui, mas é um furinho tão pequeno. Aqui, ó. Talvez isso aqui seja um micro fragmento. Mas não tem nada. Nada relevante. Não, tinta. Nada. Já o chão aqui recebeu alguma coisa, né? Tudo vai ser conduzido pro chão. Então, moral da história, tá? Nós dois tiros de jaqueta aqui, ó. Brilhando aqui, ó. Com a lanterna a gente consegue ver. Pegaram aqui. Se for usada a munição correta e o alvo estiver correto, o risco não tem. Vamos ao último teste, munição ponta oca, tá? Ponta oca, essa é a pior munição que você pode usar nesse tipo de alvo aqui, porque ela tende a fragmentar bastante. Vamos ver o que vai acontecer. Pista quente? Vamos fazer. Certinho, passou por onde a gente queria. Pegou no metal e... não tem nada. Nada relevante. Nada. Vou passar a lanterna do outro lado agora. Tá dando pra ver aí? Desse lado de cá? É, se eu passando a luz? Não tem nada. Mas dá pra ver a luz, né? Dá pra ver a luz. Nada. Usando o alvo correto, liso, que defleta para baixo, com a munição correta, atirar em metal é tão seguro quanto qualquer coisa. Basta respeitar as distâncias de segurança por uma única razão: evitar machucados com fragmentos pequenos e estar sempre usando o óculos de proteção. O problema são os abaulamentos, que algumas vezes acontecem em alvos metálicos desse tipo. Porque vem um cara, um iluminado, começa a atirar com calibres muito altos, com balote de 12, com um fuzil 5.56, com 4.54 Cazoo, e aí você não vai perfurar o aço, mas você vai abaular ele vai dobrar. E aí esses abaulamentos, ângulos de concavidade, podem conduzir esses estilhaços de volta em direção ao atirador. Então todo mundo sabe que se o alvo está muito enrugado, é hora de jogar ele fora ou de passar uma lixa para deixar ele liso novamente, para evitar esse tipo de problema. Bom, testes realizados, tirem suas conclusões. Eu simplesmente não consegui, utilizando munição ideal e o alvo ideal, reproduzir um ricochete na direção do atirador, nem usando munição jaquetada e nem usando munição de ponta oca. Usando o alvo ideal, eu consegui reproduzir as condições daquele ambiente. Então vamos aguardar para saber o que aconteceu. E mais uma vez a gente reitera, né? Isso foi dito no grupo de trabalho. O tiro esportivo precisa da recarga de munição, porque sem a recarga de munição a gente é obrigado a utilizar projéteis jaquetados, que são vendidos pelas indústrias, as munições originais. Essas munições não são boas para a prática do tiro esportivo. A gente precisa usar os projéteis pintados, os projéteis que a gente usa na nossa recarga. Gostou dessa camiseta? Essa é a camiseta oficial dos membros da nossa comunidade 1%. Vou deixar o link aqui para você conhecer. Aqui os atiradores vão poder encomendar suas camisetas com os seus nomes personalizados e somente quem for da comunidade que vai poder ter acesso a esse design aqui. Se você tiver interesse lá, a gente pode falar de várias outras coisas que aqui no YouTube a plataforma não permite. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Fiquem à vontade para reproduzir os testes. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Valeu!